Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre uma coisa muito importante, que é o exame de consciência. Muitas pessoas nem sabem o que é um exame de consciência. Então, para a gente falar sobre esse tema, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Não sei se vocês gostam de histórias, eu gosto de histórias e principalmente quando elas são reais. No ano passado, em dezembro do ano passado, eu tive um problema de saúde. Eu acordei um dia sem a minha memória. E foi um dia muito difícil. Como eu acordei sem a minha memória atual, do presente momento, eu sofri um acidente. Eu caí, machuquei o rosto, fui parar numa UTI, fiquei 12 horas sem a minha memória mesmo atual. Então meu marido conta que durante algumas horas eu fazia uma série de perguntas sem parar. E então eu perguntava: por que eu tô aqui? Ele falava: amor, porque você caiu, bateu a cabeça e tá sem memória. Aí eu fazia outra pergunta. Cadê o Tomás, que é o meu bebê? Ah, o Tomás, ele tá em casa com a sua mãe. E cadê a Luiz e o Rafael? Ah, tá na casa dos tios. Ontem foi meu aniversário? Aí ele falou: sim, ontem foi seu aniversário. Aí na hora que eu terminava de fazer essas perguntas, eu começava de novo. Por que eu tô aqui? Cadê o Tomás? Cadê a Luiz e o Rafael? Ah, ontem foi meu aniversário. Então, eu passei umas 12 horas nessa situação sem memória. E foi muito difícil, né? Mas a minha memória voltou, graças a Deus, por isso que eu estou aqui hoje contando essa história para vocês, né? E depois que eu saí do hospital, os médicos pediram para que eu fizesse uma série de exames para entender o porquê que eu tive aquele problema, chamado amnésia. Eu tive uma amnésia momentânea, uma amnésia global. E aí eu fui fazer um monte de exames, né? E os exames não indicaram nada grave, graças a Deus também. Mas os médicos me pediram para que eu olhasse e fizesse um exame de consciência de como estava a minha vida. Se eu não estava trabalhando demais, se eu estava tomando pouca água, se eu não estava me alimentando direito, dormindo pouco. E por fim, naqueles dias, logo depois, eu fiquei pensando: puxa, acho que não tem nada a ver com isso, né? Deve ter sido um problema pontual, mas não. Quando eu fui fazer um exame de consciência, eu percebi que eu não estava dormindo corretamente, que eu não estava me alimentando corretamente, tomando a quantidade de água que eu deveria tomar, que eu estava trabalhando muito, que eu estava muito preocupada com muitas coisas na minha casa, com meu marido, com meus filhos, na escola. E tudo isso me gerou uma série de emoções, de situações em que eu nem percebi que eu estava ficando muito cansada e exausta. E como o meu corpo precisava parar, ele me deu essa situação chamada amnésia global para que eu parasse. E por fim eu parei, né? Tive que parar para me recuperar, para ficar bem. Por que eu contei essa história para vocês? Para falar sobre a importância de nós pensarmos em como está a nossa vida e como que a gente pensa e reflete sobre a nossa vida, fazendo um bom exame de consciência. Esse exame de consciência, ele deveria ser feito todos os dias, quando a gente vai dormir. Então, na hora que eu deito na minha cama, antes de dormir mesmo, né, eu faço uma oração e penso: como foi o meu dia? Eu me alimentei corretamente, eu tomei água, eu fiz atividade física, eu cumpri com os meus deveres, com as minhas obrigações, né? Eu fui à escola, eu fiz o que era solicitado pelo professor, ou eu fiz na minha casa aquilo que eu deveria ter feito, eu cumpri com os meus compromissos. E aí no final do dia a gente faz uma espécie de saldo e devedor. O que está no saldo? Aquilo que de fato eu consegui fazer. E aquilo que está devedor é aquilo que eu não consegui fazer. E aí, quando eu olho para o devedor, eu penso: amanhã eu vou organizar tudo isso que eu fiquei devendo, né? Tudo isso que eu não consegui fazer. E o exame de consciência, ele é muito bom. Por quê? Porque ele gera uma tomada de consciência. A gente toma consciência dos aspectos que nós precisamos melhorar na nossa casa, com a nossa alimentação, sono, atividade física, higiene e com os nossos compromissos, marido, filhos e o nosso trabalho. A ação, agir, não faz seus problemas desaparecerem por mágica, mas, ao contrário das palavras, dos sonhos ou dos simples propósitos, a ação começa a resolver os problemas.
Quando você está agindo, sua esperança não está limitada e sobra pouco espaço para o pessimismo e o desânimo. Um forte abraço e até mais.